aqui a chegada a Manaus. Tá muito calor. Já desbaguncei o quarto de nômade. Já carreguei a moto. Nossa, o tamanho dessas plataformas deve ser da Petrobras. Lá tem uma ponte pêncil. Eu tava carregando a moto, mas a água aqui já é bem escura, que é a água do Rio Negro. A gente passou pelo encontro das águas, mas eu não vi porque eu tava atrás de carregar a moto. Mas vou passar de novo, daí eu vejo e registro. E assim chegamos a Manaus. Interessante, né? Olha o tamanho da ponte pêncil. Rio Negro. Olha lá, hein? Se entrar alguém na frente aí. Será que a saída é pra cá? Acho que sim, né? O que eu posso falar? Que dá pra assustar, viu? Mas o pessoal não entende que... Será que a saída é aqui? Eu tô certo? Esse aqui é o Teatro Amazonas, olha lá, 1896. Vamos entrar lá dentro e ver como é que é, né? Desse lado aqui a praça e o monumento. Aqui a praça, o monumento. E aqui é o Teatro Amazonas. Nós vamos entrar lá agora. 1896. Vamos ver. Ali são os presidentes, é isso? Eduardo G, que eu não lembro o que é, Ribeiro. Para 701 pessoas, tá? Distribuídos entre plateia, frisas, esses lugares um pouquinho acima da plateia, que hoje são os lugares para pessoas com deficiência, os PCDs, e 3 pavimentos de camarote. Temos 5 camarotes especiais. O primeiro, pessoal, eu acho que está bem alto, né? Ele está ali atrás de vocês. É o camarote do governador do estado do Amazonas. Somente ele e pessoas autorizadas por ele podem usar esse camarote, porque é uma atração do teatro desde a sua inauguração, no dia 31. A realidade aqui é dura de Manaus. Eu não sei que esse monumento aqui deve ser importante para Manaus, mas o centro de Manaus está inteirinho tomado por... O centro, que eu digo, é aqui nesse lugar. Muito abandono, muito abandono. Impressionante como as coisas são. E aqui está o nosso cavalo de aço. Ficou aqui, tá ficando, né? Vai ficar aí quase uma semana.
E é isso aí. E vamos que vamos. Hoje está entre as 10 mais caras frutas. Seja for your repellent. E o tucumã é usado como cosmético, o x-caboquinho, que é o famoso sanduíche, sorvete. Ah, é? Para hidratação da pele, é. Isn't Tucumã A famous fruit from the city. famoso tucumã? Isso aqui é terrível. Lá no Mato Grosso tem também. E chama-se tucumã. Olha. O famoso do x-caboquinho. Você sabe que agora uma caminhadinha aqui na selva de 2 horas vai ser interessante. Agora a gente vai ver os botos. Olha aqui os peixinhos para dar para os botos. Pirarucu e scabfish. Piracatinga e catfish. Bata, tem o pai de Didi, né? Yeah. Que bacana. É os botos. Tem boto cor-de-rosa, tem boto cinza. On this one. Was thank it? you. My God. It touched you. Touch me, yeah. Oh, it's a big water. You back on the lake? Yeah. Muito bem. Fiquei nesse hotel aqui. O estacionamento é dentro de um shopping. O estacionamento do hotel. Muito bem. Finalmente agora sim. Saída do hotel, check-out, tudo certinho. E hoje saindo aqui de Manaus, onde eu fiquei por 4 dias
Como vocês devem ter visto aí nos vídeos, fiz bastante atividade aqui e hoje começa a saga da BR-319, que há 40 anos atrás eu tive o prazer ou desprazer na época de atravessar a BR-319. Então, hoje começa a saga. Eu já coloquei aqui o primeiro lugar que eu quero chegar hoje, são 9 horas da manhã. Eu quero ver se eu... Aqui tem um posto, já vamos abastecer aqui. Depois eu continuo nas explicações. Vou para Porto Velho hoje. BR-319, por isso os galão. Vamos ver, vou atravessar o rio. Depois vamos lá. Até logo. Valeu. Pensa numa Manaus quente. Quente, quente, quente. Caliente. Voltando às explanações. Abastecemos a moto. 2 galões e 5 litros cada um. Amazonas Shopping. Esse aí foi o shopping que eu vim para comprar, resolver uns problemas de chip de celular e protetor solar e repelente de mosquito. Então, nossa, chama Equador o posto. Abastecemos aqui os bidões, todos os bidões. Hoje se inicia a saga da BR-319 até Porto Velho. Eu fico até um pouco chateado porque quando acabar a BR-319 vou dar por terminado essa trip. Lembrando que eu tô no 8º mês que saí de casa e já rodei até agora 32 mil quilômetros. Para quem assistiu os vídeos aí sabe qual foi o caminho que eu fiz, os caminhos que fiz para dar esses 32 mil nesses 8 meses. Então hoje a ideia é chegar num lugar que chama-se... esqueci o nome. Sei o que lá, Sul. Vou lembrar. Que são 5 horas e 26 minutos. Tem uma balsa. Tem 2 balsas. Não, tem uma balsa. Depois lá é a segunda balsa. E nessa... Eu tô sem... Pra quem tá acompanhando, eu tô sem andar na moto desde que eu cheguei em Bogotá. De Bogotá eu quis mesmo fazer a travessia de barco por 3 dias. Desci o rio Amazonas por 3 dias, onde esse barco vai passando nas comunidades ribeirinhas. Bom, em Bogotá eu fretei um avião cargueiro que faz a linha Bogotá-Letícia. Letícia é uma tríplice fronteira, Peru, Equador, Colômbia.
Eu fretei esse avião, que não foi barato, muito caro mesmo. Paguei algo em torno de 7 mil reais para fazer essa travessia. Para colocar a moto e embalar a moto, como vocês devem ter visto aí nos vídeos. Eles embalaram muito bem a moto. Super recomendo essa empresa para quem quiser fazer esse trecho. É a Aerosur. Não é barato, porém é uma experiência inesquecível para mim. Aqueles 3 dias dentro daquele barco é uma situação sui generis, muito interessante de se fazer. Aí cheguei em Letícia por avião. Você tem que pagar uma passagem para você, que eu tinha pontos, paguei com pontos, ou seja, não paguei. Fiquei acho que uns 3 dias em Letícia e fretei o barco para colocar a moto e eu em cima, que me custou 2 mil reais, porque eu 1.500 para mim, porque eu fiquei num camarote. As explicações eu não sei se já dei, mas se não eu vou explicar por que eu fiquei num camarote. Por causa das minhas malas, porque você ficar lá nos deck lá com as suas malas, você tá arriscado a colocarem drogas, a te roubarem, uma série de problemas que tem. É muito grave a situação ali. Polícia Federal vive batendo, porque entra muita droga da Colômbia para o Brasil por esse tramo. Para vocês terem uma ideia, no meu caso eu não fui revistado nenhuma vez, porque eles viam a moto, vissem um monte de mala aqui, simplesmente me deixavam passar. Mas a Polícia Federal, ela pega cada passageiro que está entrando ali, revista todas as malas. E o mais impressionante é que às vezes, assim, de madrugada no meio do rio, a Polícia Federal para o barco. Os agentes entram dentro do barco e fazem revista em todo mundo, em todas as malas. E depois, na hora que você chega em Manaus, tem revista também para descer. E foi muito interessante. No fim eu paguei R$1.500 por um camarote e R$500 para pôr a moto. Foram R$2.000 no barco. Uma das coisas mais impressionantes é a qualidade da gasolina do Brasil com a qualidade de todas as gasolinas do resto dos países que eu passei. A nossa gasolina é muito ruim. Muito ruim. Nos outros países eu abasteci aqui meu tanque e eu tinha sempre uma autonomia de 360 quilômetros, 350 no mínimo, as piores gasolinas, 350. E aqui no Brasil eu coloquei a nossa gasolina e essa autonomia já cai para 217 quilômetros. É muito ruim. Nos outros países, no Peru, na Argentina, no Chile, no Uruguai, se eu andasse devagarinho, 80, 100, eu conseguia fazer com um tanque 400 quilômetros. Aqui com a nossa gasolina no Brasil, nem sonho. A balsa, reto. Estamos chegando na balsa que vai atravessar o Rio Negro e o Amazonas, que daqui para o Oceano Atlântico, o Rio Solimões, que é esse é o Rio Negro. Daqui de Manaus, onde ele se encontra com o Negro, o Solimões, e os dois passam a se chamar Amazonas, se transformam em um rio só.
e aqui a balsa. Agora vamos ver quais são os trâmites para entrar na balsa, para atravessar esses rios maravilhosos aqui. Vamos ver aqui como é que eu faço. Eu vou atrás dos carros, né? Agora eu pago aqui. Onde eu vou pagar? Aqui vende água. Muito bem. Me mandou ir. O senhor pode ir. Então vamos entrar nessa balsa. Tranquilíssima de entrar, né? Diferente da outra que eu desci. Agora onde eu vou ficar aqui eu não sei. Aqui vê-se claramente que é o Rio Negro. Olha a cor da água. Ainda não chegamos no encontro dos dois, do Negro e Solimões. Vou falar uma coisa pra vocês. Os calcos estão todos perdendo a cor. Aliás, essa moto vai chegar lá de outra cor. Vai chegar laranja. Porque não aguenta não. Olha esse aqui. Tá vendo? De hoje em diante você vai saber quem realmente andou muito. Porque o sol, ele não perdoa. Eu não sei se aqui é o encontro das águas, mas já tem uma diferença de coloração. Mas eu acho que ainda não. Aí, tá vendo? Olha a diferença de coloração. Agora tá ficando barrento. Tá vendo? Ali é o Rio Negro. E aqui é o Solimões. Exatamente aqui eu encontro, ó. Não sei se deu pra ver. E vamos saindo da balsa aqui. Até logo! E... E aqui é o início da BR-319. Nós estamos com 37.850. Próximo posto a 31 quilômetros. Polícia Rodoviária Federal. Estamos iniciando a Saga 319.